Irmãos, nós estamos numa série chamada Recomeçar. Recomeçar. Tudo de novo, ir além, né? Iniciar, dar um start na nossa vida, que é muito importante. É um assunto que a gente gosta, é um assunto interessante, é um assunto que no início do ano chama a nossa atenção. Na primeira mensagem nós falamos que Jesus te convida a recomeçar. Se lembra do texto de Pedro, lá de Lucas 5, do barco? Primeira mensagem. A segunda mensagem, nós falamos sobre poder para mudar. Aqueles 4 leprosos que saíram de um lugar, se movimentaram e Deus deu poder para mudar a vida deles. Na semana passada, nós falamos sobre recomece no caminho e falamos sobre os discípulos no caminho de Emaús. E hoje, nós vamos falar num dos temas mais difíceis que nós temos. Nós vamos falar hoje sobre perdão. E agora, o que a gente faz? Vamos embora correndo ou vamos encarar? Vamos sair correndo ou vamos encarar esse tema? Nós vamos falar sobre perdão nessa noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 33. Gênesis 33 são 20 versos. Gênesis 33, de 1 a 20, eu vou ler de forma bem objetiva, para você poder entender e a gente também sair daqui com um entendimento sobre essa palavra. Gênesis 33, de 1 a 20. Quem não tem Bíblia, tem no telão aqui, se você tem no seu celular, ou também a Bíblia aí, né, em folha mesmo impressa, nós vamos ler essa palavra. Gênesis 33 é um encontro de 2 irmãos, tá bom? Vamos lá. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente. Olha essa frase agora: porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura. Insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei aos poucos, no passo do gado que me vai à frente, no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim naquele dia Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. O título da mensagem, pode colocar para nós, é este aqui: encontrar, perdoar e recomeçar. Encontrar, perdoar e recomeçar. Perdão é uma palavra muito pequena, mas que negócio difícil que inventaram esse tal de perdão. Sim ou não? Irmãos, você sabe que eu cheguei agora na igreja, as pessoas acham: como tu é querido, né, pastor?
calma, que vocês vão conhecer a fera. É verdade. É verdade. Porque no início é tudo bonito. O pastor é tão querido. Vão com calma. Daqui a pouco vocês vão ver as garras do homem. E é verdade ou não? Quando a gente vai conhecendo as pessoas, a gente começa a ver os defeitos, sim ou não? Aquele casal que casa é tudo lindo, beijos e amor. Daqui a pouco passa 1 mês, 2 meses, as unhas crescem. Daqui a pouco começa os arranhos, sim ou não? A gente começa a se machucar, a gente tem problema de relacionamentos. Irmãos, hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa de longe, e ela quis dizer mais ou menos na mensagem assim, pastor não falha. Tipo assim, falei, só se ela mora na Lua, né? Ela deve morar em Marte, na Lua, algum lugar, outro planeta aí. Essa é a maior mentira que existe, e essa é a maior mentira de dizer que crente não tem problema, crente não peca, crente não falha, crente é perfeito. Isso é mentira. Nós somos pessoas complicadas. Tu já viu aqueles programas reality show? A Fazenda, Big Brother? Chega todo mundo bonito, né? Aquelas mulheres bonitas, aqueles caras arrumados, peitão assim. Mamãe, tô forte comigo. Aliás, tem um Alegrete, né? Tem um Alegrete. Aí começa, aí a Fazenda, né? E o pessoal chega, aqueles caras bonitos, aquelas mulheres bonitas. Daqui a pouco, qual é o assunto? É o forte? É a mulher bonita? Eles se matam lá dentro. Sim ou não? Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. E quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente começa a se machucar. Sim ou não? Você é casado com alguém, talvez o seu marido, a sua esposa tenha uma mágoa com você, você nem sabe. Um parente seu distante. Irmãos, eu vou dizer sobre a minha história. Eu já machuquei muita gente. E já fui muito machucado. Irmãos, eu já machuquei pessoas com palavras que vocês não possam imaginar. E eu também fui muito machucado. Talvez você está aqui hoje, você já foi muito machucado e você já machucou muita gente. Você já foi muito machucado e você já machucou muita gente. Uma das coisas mais difíceis é pedir perdão ou perdoar. Isso é uma das coisas mais difíceis que existem. Pedir perdão ou perdoar. E você sabe que o nosso maior problema, sabe qual é o teu maior problema? Não é aquele negócio, da tua empresa que amanhã você tem que correr, amanhã cedo, você tem que fazer uma correria amanhã para resolver. Não é esse o teu maior problema. Sabe qual é o teu maior problema? Tu tem um grave problema de relacionamento e eu também. Quando a gente ajusta o nosso relacionamento com Deus, nós ajustamos o relacionamento com o próximo. Conta-se uma história que um professor de religião chegou numa aula, né? Estava começando ali o início do ano. Ele chegou na aula e lançou um desafio para os alunos. E falou o seguinte, olha só, cada aluno, na próxima aula, traga uma mochila e cada um traga o máximo de batatas que for possível. Na outra aula chegou os alunos, né? Cada um com a sua mochila, um monte de batata, uns trouxeram um monte, outros um pouco e tudo mais. E aí o professor falou o seguinte na aula, professor de religião, ele falou o seguinte, olha, agora eu queria que vocês colocassem o nome de pessoas que vocês têm mágoas nas batatas e colocasse na mochila. Cada um foi lá, colocou o nome de pessoas, uns colocaram muitas, outros colocaram menos. Eu acho que você colocaria bastante, né? Vamos ser sinceros, e talvez eu também, né? Então você encheria uma mochila, os nomes das pessoas. E o professor falou o seguinte, a partir de agora, além dos cadernos de vocês, eu quero que vocês carreguem durante o máximo de dias possíveis essas batatas com os nomes das pessoas que você está machucado, que feriu você, que você tem mágoas e realmente você não liberou perdão. Começou a história. Um monte de gente botou os nomes, colocou nas batatas ali na mochila e começaram a andar. E foi passando os dias. O pessoal começou a reclamar. Professor, está muito pesado. Continua, vai até onde aguentar. Está muito pesado, está demais. Passou mais dias. Sabe o que eles começaram a dizer, professor? Professor, está começando a cheirar mal. Está fedendo agora. E o professor falou, agora podem parar com esta prova. Vamos conversar sobre o assunto. Ele disse o seguinte, mágoas e ressentimentos são como essas batatas com seus nomes.
elas pesam e elas cheiram mal e elas complicam a nossa vida. Irmãos, eu falo isso não porque eu sou expert no assunto, mas eu falo isso porque é uma verdade. Enquanto a gente não pede perdão, não libera perdão, isso nos incomoda muito e isso nos machuca muito. Isso nos machuca e nos incomoda e é um peso. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês aqui. Isso tranca a nossa vida. Você sabia? Falta de perdão tranca a nossa vida. Em todas as áreas possíveis. Em todas as áreas possíveis. Tranca. Tranca. Ela detona com a gente. Tem pessoas que são capazes de fazer coisas imensas na sua vida profissional, no seu desempenho, mas que têm dificuldades de perdoar. E a falta de perdão, ela tranca a nossa vida. A falta de perdão nos prejudica. Irmãos, quantas vezes eu fui prejudicado por isso? E eu vou te dizer uma coisa para você, eu luto contra isso diariamente. Diariamente. É só na presença de Jesus que Deus tem me dado graça com relação a isso. O perdão, a falta de perdão nos machuca, a falta de perdão realmente nos deixa com a vida complicada. Há uns 2 anos atrás, eu e minha esposa conhecemos uma advogada. E essa advogada, ela é de Curitiba, ela é do Paraná. E ela nos contou uma história muito interessante, que na verdade ela tinha razão na história. Ela disse o seguinte, ela e a filha e a mãe dela, que ela cuida da mãe, elas estavam numa festa em Curitiba de crianças, com a bolsa dela na mão, o filho e a mãe saindo da festinha, depois daquela tarde de sábado, e um cara veio e assaltou ela. Quando ele assaltou ela, pegou a bolsa dela e saiu correndo, e ela, que era perseverante, ela não desistiu, e ela saiu correndo atrás do cara e gritando, me dá minha bolsa, me dá minha bolsa. E de fato ela estava com razão, a mulher, né? Claro que é perigoso, mas a bolsa era dela. Me dá minha bolsa, e foi, começou a gritar, até que alguém lá adiante interceptou o cara. Pegaram o cara devolveu a bolsa para ela, devolveram para ela, só que nessa corrida atrás do cara, ela abriu uma ferida no pé dela, ela estava de sandália, e abriu uma ferida no pé. E aí ficou com aquele pé mancando e tudo mais, e foi para casa. Mas ela ficou com ódio daquele cara, que tu não tem ideia. E você sabe que, olha só, quem é que estava certo na história? Ela. Ela pegou um ódio tão grande daquele cara, que ela tinha uma ferida no pé, e ela morava com a mãe dela, e ela começou a tratar daquela ferida. E tu sabia que a ferida não fechou? Não fechou. Ficou ali, a ferida aberta. Não fechou. Sabe quanto tempo que ela levou com essa ferida aberta? 1 ano e 3 meses. E aí um dia lá, a mãe dela teve um estalo espiritual, chegou para ela e perguntou assim, filha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra aquela vez que o cara te assaltou lá atrás? Lembro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você sente por aquele cara? Ela disse, eu sinto ódio dele. E vamos pensar que ela estava certa, sim ou não? Ué, o cara que assaltou ela. E a mãe dela falou o seguinte para ela, você precisa liberar perdão para esse cara. E ela, então, percebeu que ela não tinha perdoado ele. E um dia pela manhã, ela estava escutando uma live, 6 horas da manhã, de uma igreja de Curitiba, e o pastor falou naquela live, você que está aí, machucada pela falta de perdão, Deus quer entrar no seu coração para que você possa liberar perdão e haver cura e restauração. Ela se prostrou diante de Deus e disse, Deus, tira isso do meu coração, eu quero o teu perdão. Passou poucos dias, sabe o que aconteceu com o pé dela? A ferida fechou.
Talvez você está aqui nessa noite e você está ferido e machucado. A falta de perdão. A falta de perdão tranca tudo. Tranca uma família, tranca uma igreja, tranca uma sociedade. Sabia disso? Tranca tudo. A falta de perdão é complicado. Irmãos, eu não estou aqui, como eu falava, porque eu sou um expert no assunto. Irmãos, eu sou como você. Eu sou um homem que tenho muitas falhas. Mais do que você possa imaginar. Eu luto contra isso diariamente. Como eu falei aqui, eu já machuquei muitas pessoas. Mas eu também já fui muito machucado. E só a presença de Deus, só a graça de Deus, só o Evangelho de Jesus Cristo pode me ajudar e ajudar você a isso. Nós precisamos encontrar. Se tem uma coisa que a gente não quer, é encontrar alguém que nos magoou. Já viu? Se uma pessoa que te magoou, você magoou ela, está numa rua, tu atravessa a rua. Pastor, tira isso fora. Encontrar, perdoar e recomeçar. Talvez o seu recomeço não vai ser a sua nova empresa. Não vai ser o seu aumento. Não vai ser um carro melhor ou uma casa melhor. O seu recomeço vai ser o perdão. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente fala assim, não, esse negócio de perdão aí é para quem não conhece Jesus, né? Os caras precisam de perdão. É verdade. Mas o nosso meio, no meio do povo de Deus, a falta de perdão é uma coisa, chega a ser absurdo. É uma coisa absurda. E isso tranca tudo. E hoje Deus quer nos colocar contra a parede aqui. Eu e você. Eu sou o primeiro. E dizer assim, você precisa viver o perdão. Você precisa viver o perdão. Gênesis, o livro que nós lemos aqui, fala sobre os começos. O versículo-chave de Gênesis é: no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis, nós podemos pensar num esboço em 7 pontos. Deus cria o universo, a criação ali, né, de todas as coisas. Depois Adão e Eva, aí vem a queda. Depois aparecem alguns personagens como Noé, né? Deus manda o dilúvio. Aliás, Noé tem muito a ver também com a volta de Jesus hoje, né? A gente fala que Jesus vai voltar, o pessoal não acredita. No tempo de Noé era a mesma coisa. Vai vir o dilúvio, ninguém acreditava e veio, certo? Noé e sua família. Depois Abraão e Sara, Deus pede para Abraão viver pela fé, a aliança, né, abrâmica ali. Abraão e Sara. Sara podia ter filhos, sim ou não? Ela era estéril e depois ela teve filho. Qual foi o nome do filho de Sara? Isaac. Isaac casou com quem? Rebeca. Isaac e Rebeca tiveram quem? Sabe aquele teste de DNA do ratinho? O cara chega lá e fala assim, eu não sou pai da criança. Aí a mulher, tu é pai. E quando ele descobre que é pai, o DNA diz que ele é gêmeos ainda. Ele não queria ser pai e nasce gêmeos. Sabe quando tu tá mal assim, aí vem quíntuplos. No caso deles, gêmeos. Gêmeos. E o texto diz, aí vem contar a história de Jacó e sua família. E depois no final, vem José e o seu ministério. Mas vamos aqui parar um pouquinho na história de Esaú e Jacó. Essa história basicamente começa no capítulo 25 de Gênesis, tá? Eu quero só dar um apanhado geral para você. Eles nascem, né? Um ali está agarrando o calcanhar do outro, né? No nascimento. E eles tinham um perfil. Jacó, ele tinha uma característica de ser mais pacato. Jacó era mais caseiro. É bem provável, até a Bíblia mostra que Jacó era bom de cozinha, ele cozinhava, né? Ele era um cara que hoje talvez se matricularia no Masterchef. Ele gostava de cozinhar, ele era da cozinha, Jacó. Só que ele era um cara mais pacatão. E quem é que era muito próximo dele? A mãe. A mãe gostava muito dele, ele era um cara muito próximo, agarrado com a mãe. Sabe aquele filho mais da mãe? Jacó era mais da mãe. Já Esaú era diferente. Esaú era ruivo, peludo, mais ou menos que nem o Tony Ramos, mas ele era ruivo. Ele era ruivo. E ele era um cara caçador, ele era um cara batalhador, ele era um cara do campo, ele era um cara
que realmente era da caça. E aí a história vem, toda a história deles dois. Jacó, depois passa muitos anos e a história, né, continua. E aí, aliás, na verdade no início ainda ali, um dia Esaú vem da caça, ele estava caçando e ele vem da caça com fome, porque naquele dia ele não conseguiu pegar nada. E quando ele chega da caça, ele está com fome, Jacó oferece comida para ele, um prato de lentilhas. E aí ele fala para Jacó o seguinte: olha, eu estou com fome. E Jacó fala assim: eu te dou esse guisado de lentilhas aqui, se você me dar o seu direito de primogenitura. Ele falou: para que me serve isso? Pode pegar. E ali começa a história de Esaú. Esaú já falha ali, ele entrega o seu direito de primogenitura para o seu irmão. Passado um tempo, já mais para o fim da vida de Jacó, ele decide abençoar os seus filhos. E a bênção era para quem? A bênção era para Esaú. E ele fala para Esaú: vai lá no campo, você é caçador, pega lá a sua caça e traga da sua caça lá a comida, prepara uma comida aqui e eu vou te abençoar como filho mais velho. E ele vai então para o campo. A mãe, Rebeca, olha aí os casos de família, gente. Olha os casos de família. Rebeca vê aquilo, fala o seguinte: olha, faz o seguinte, Jacó, teu pai já está cego, como diz o gaúcho, vamos dar um balão nele e vamos ajeitar essa situação. Ela coloca, né, uns pelos ali em Jacó, né, a roupa de Esaú em Jacó. Ela vai lá, prepara a comida e traz aquela refeição, e Jacó se assusta com aquilo. Mas como assim? Você já veio? Você foi e já voltou? E aí eles enganam ali o Jacó, só que a partir do momento que Jacó coloca as mãos sobre Esaú, aquela bênção vem. E aí agora Esaú vem da caça, o caçador Esaú, chegando da caça, feliz lá e tal. Quando ele chega lá: pai, trouxe a caça para o senhor, está aqui, o senhor vai me abençoar. Jacó suspira fundo e fala assim: opa, aconteceu um problema aqui. Ele tinha abençoado desculpa, gente, é Isaac abençoando Jacó. Me perdoa, estou trocando os nomes. Isaac abençoando Jacó. Os filhos são Jacó e Esaú. Perdão, irmãos. E aí ele abençoa Esaú e tira a bênção de Jacó. Perdão, ele abençoa Jacó. Olha só, ele abençoa Jacó e tira a bênção de Esaú. Olha só como estão as coisas, né? Vamos lá. É coisa assim, é caso de família mesmo, assim, a gente assim, né? A memória assim, vamos lá. E aí, irmãos, Esaú fica enfurecido. Na tua família já teve um filho enfurecido? Que saiu brabo de casa, sim ou não? Fúria, nunca teve isso na sua casa? Acho que já teve. Aliás, irmãos, será que a família de Jacó seria membro de uma igreja batista no Brasil? Eu não sei se aceitariam eles, sabia? Eu não sei. Vamos fazer uma assembleia para aceitar a família de Isaac, Jacó e Esaú. Eu acho que eles não passariam na assembleia, né, pastor? É complicado. Mas sabe o que é a verdade? Esse é o nosso retrato, sabia? É o nosso retrato, são casos de família. E aí então Rebeca e Isaac falam para Jacó: suma daqui, porque o seu irmão vai matar vocês. E ele foge. E sabe o que está no coração de Esaú? Quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Você já pensou em matar alguém em pensamento? Ele disse: eu vou matar Jacó. E Jacó então foge. Esaú descobre que foi enganado e com amargura de coração deseja matar Jacó. Jacó agora vira um bandido. Ele foge para a casa do tio Labão e durante a viagem Deus se revela em sonho a ele. Jacó passa 14 anos na casa de Labão e toma por mulher Léia e Raquel. E aí tem aqueles desencontros com Labão. E esse texto que nós lemos aqui é um texto que está possivelmente 2 décadas depois, onde Esaú e Jacó se encontram, um encontro de perdão.
E essa cena do encontro deles é uma cena impressionante. É uma cena impactante de perdão. Então o desafio é encontrar, perdoar e recomeçar. Encontrar, perdoar e recomeçar. Pensa aí como está o seu coração. Talvez você tenha mágoas. Mágoas de alguém da igreja, mágoas de alguém da sua família, mágoas de um colega, de um conhecido, de alguém do seu trabalho. Talvez você tenha tido muitas dificuldades em vivenciar o perdão. E deixa eu falar algo importante. Eu tenho notado isso na minha vida. Tu já viu, quando a gente é criança, tu já viu duas crianças quando brigam? Eles brigam, daqui a pouco eles estão se abraçando, sim ou não? Sim? E adulto? Como é que é os adultos? Brigam, daqui a 3 segundos se abraçam? É 20 anos depois. Sim ou não? Vamos ser sinceros. Sim ou não? A verdade é essa, meu. A verdade é essa. Nós temos um sério problema com perdão. Nós temos um sério problema com perdão. Então nós vamos ver agora 5 verdades sobre a importância do perdão. Primeiro, pode passar? Perdão é um encontro que causa medo. Perdão dá medo. O texto diz que quando Jacó ergueu os olhos, quem é que roubou o direito de Esaú? Jacó. Quando ele ergue os olhos, lá vem Esaú sozinho. Sabe quantos caras estavam com ele? 400 homens com ele. Imagina assim, tu teve uma mágoa com uma pessoa há 20 anos, aí quando tu vira uma rua assim, tá o cara com 400 pessoas vindo assim. Opa, tudo bem? Como é que tá? Você fica assim? Tu machucou uma pessoa, tu vira uma rua, vem aquele exército. Aliás, em casa, né? Às vezes tu tá na tua casa, lá tu faz uma coisa errada, parece que vem toda a família em cima de ti. Por que tu fez isso? Na família a mesma coisa, na igreja. Há uma pessoa, o que tu fez, cara? O que é isso aí? Aí, o que é, meu? Que coisa é essa? São 400 pessoas em cima de ti. Dá medo. Perdão dá medo. É por isso que a gente não encara o perdão. E aí ele reparte os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas. Obrigado. Muito obrigado. Ele reparte os filhos ali com medo e também porque ele queria ser educado com Esaú. E ele se adianta à frente e se prostra 7 vezes até se ajoelhar diante do seu irmão. Vamos parar aqui. Já pensou você, assim, com uma pessoa que você tem mágoa? A pessoa está vindo assim, você vai lá e se prostra. Duvido que tu faria isso. Eu acho que você falaria assim, eu vou pegar as luvas do Popó e vou para cima. Eu vou para cima. Me magoou, vai levar. Sabe o que ele faz? Sabe o que Jacó faz? Ele se prostra diante de Esaú. Mas por trás daquilo ali, gente, tinha muito medo. Talvez você machucou pessoas, ou você foi machucado, e você tem medo de encontrar pessoas. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. Finalmente chegou o momento do encontro. Esaú com seus 400 homens, já podia ser visto, com temor e tremor. Jacó encontrou-se com seu irmão, que se lhe tornara um estranho, e prostrou-se diante dele 7 vezes, assim indicava a sua completa subserviência. Irmãos, lidar com perdão causa medo. Sabe por quê? Porque mexe com a nossa reputação, mexe com o nosso orgulho, mexe com quem de fato nós somos, mexe também com o nosso coração, sabendo o que pode acontecer se eu falar com aquela pessoa e aquela pessoa não aceitar o perdão. O que pode acontecer? Então é complicado. A Bíblia diz em 1 João 4, 18 a 21, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento dele, que temos dele é este, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Sabe o que nós precisamos? Encarar as pessoas, nos encontrarmos com as pessoas. Pastor, nem pensar, precisa. Você precisa. E talvez você tenha medo.
Talvez você tenha medo de expor algumas coisas. Talvez você tenha medo de quebrar o seu orgulho, de dizer para alguém assim: eu falhei, eu errei, eu pequei, eu realmente não fiz o que não deveria ter feito. E se quebrantar para que haja uma cura e uma restauração. Não tenha medo de pedir perdão para alguém. Não tenha medo de encontrar com pessoas. Você sabia que uma vez, há uns anos atrás, eu preguei na igreja sobre perdão? Preguei na igreja sobre perdão. E eu saí para viajar. E quando eu cheguei num paradouro, tinha 3 opções. Aliás, 2 opções. Não, eram 3 opções de lugar para você parar, para você comer. Eu encostei o carro aqui, eu pensei, não vou aqui. Eu vou lá no último. Quando eu cheguei lá no último, encostei o carro, tinha pregado domingo à noite sobre perdão. Quando eu entrei na porta, assim, eu vi uma pessoa que eu e ela tínhamos tido um embate. Jesus amado. Como se Deus falasse assim: agora tu vai viver o que tu está pregando. Mas cumprimentamos, abraçamos e tal. Falar é fácil, né, irmão? Chegar aqui, perdão. Vai viver perdão, meu. Vai viver na realidade perdão. Não é fácil. Não tenha medo de pedir perdão para alguém. Segundo lugar, pode passar para nós, perdão. Segundo lugar, perdão é um encontro emocionante. Perdão é um encontro emocionante. Aí Esaú, que Jacó achou que ia bater nele, destruir ele, vem correndo ao encontro dele e o abraça. Ele pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E os 2 choraram. E ele pergunta: quem são estes? Aí Jacó responde: esses são os meus filhos, as minhas esposas, o pessoal que está comigo. E eles choram. Sabe aquele choro de anos entalado? Aliás, gente, tu já notou que a gente começa a ficar frio? A vida vai batendo, os relacionamentos vão se confrontando, a gente começa a ficar frio. A gente se torna gelado, frio. Sabe por quê? Não há quebrantamento, não há perdão. E o perdão é algo que nos emociona. O perdão é um encontro impactante, o perdão é um encontro profundo. Para a surpresa de todos, Esaú não foi hostil, mas ficou profundamente comovido e alegre quando abraçou o irmão e o beijou. Juntos choraram. Alimentaram hostilidade contra Jacó e trouxeram 400 homens fortes com ele, como se planejasse executar suas ameaças. Mas ele não fez. Seu coração fora mudado. Deus transformara seu ódio em magnanimidade. Encontrou-se com Jacó cheio de compreensão e perdão. Nos 20 anos que haviam se passado, a mão de Deus que tudo controla, operara mudanças nos 2 homens. Eles ficaram 20 anos sem se falar. 20 anos sem se falar. Mas aquele encontro foi um encontro impactante. Eles se abraçaram. Eles se beijaram. O choro escorreu da roupa. Foi um encontro impactante. Você se lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele sai de casa, ele pede os seus bens, ele perde a sua parte, né? E ele vai embora de casa, o seu irmão mais velho fica, e ele vai achando que ia conquistar o mundo, ele perde tudo, ele volta, e ele fica com medo de o pai tratar ele mal. E o texto diz em Lucas 15, 20 a 24, e arrumando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, e o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Esse aqui é o encontro do perdão de Deus com a gente. A gente acha que vai voltar para Deus, e Deus vai nos escorraçar. E Deus, na verdade, pega a gente, nos abraça e nos abençoa com tantas coisas. Ele traz tudo novo na vida daquele filho, e aquele encontro é emocionante. Celebre o perdão, recordando o passado e vivendo o presente. Irmãos, o perdão
deve ser algo comum no nosso meio. Sabia? O perdão deve ser algo comum. Por exemplo, um casal que vive junto, não dá problema? Se o perdão não for comum no nosso meio, não vai dar certo. Viver em família, se o perdão não for algo comum, não vai dar certo. Lá na igreja, precisa de perdão. Lá no seu trabalho, precisa de perdão. É preciso perdão. É preciso perdão. E perdão é algo emocionante. Terceiro lugar, perdoar é como encontrar a Deus. Perdoar é como encontrar a Deus. Os versos 8 a 11, eu não vou ler, diz que Esaú perguntou ao seu irmão, o que é esse propósito com esses grupos separados? Porque ele separou a família em 3 grupos, né? E Jacó respondeu, é para obter favor na presença de meu senhor. Ele chama o seu irmão de senhor. E Esaú disse, eu tenho muitos bens, não precisa. Jacó queria dar um presente para Esaú. E ele diz, peço que aceite o meu presente. Sabe por quê, Esaú? Porque ver o teu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Guarda isso para a tua vida. Perdoar é como encontrar ou reconhecer ou contemplar o rosto de Deus. Perdoar é como encontrar a Deus. É como encontrar a Deus. Então ele aceitou o presente, né, que Jacó queria dar para ele. Jacó descreve a face de Esaú como semelhante à face de Deus. Jacó ficou feliz quando soube que Esaú não estava bravo e que o amor fraternal havia voltado. Os presentes de Jacó e as boas-vindas sinceras e afetuosas de Esaú foram a prova de que os dias futuros trariam novas vitórias para o reino de Deus. Aqueles homens não lutariam nem se matariam. Esaú apreciou grandemente o espírito magnânimo do seu irmão. Você quer conhecer a Deus? Você tem que viver perdão. Você quer ficar cheio do Espírito Santo? Você tem que viver perdão. Você quer contemplar a face de Deus? Você tem que viver perdão. Você tem que vivenciar o perdão. Você tem que recomeçar através do perdão. Vocês já viram a oração do Pai Nosso? Todo mundo adora essa oração. Jogador, antes de entrar no campo, Pai Nosso, né? Às vezes na escola, né? Não sei como é que é hoje, mas Pai Nosso, né? Qualquer coisa é um Pai Nosso. E a gente acha bonito, como é lindo o Pai Nosso. Mas tem uma coisa aqui no Pai Nosso que quebra com a gente. O texto diz em Mateus 14:15 o seguinte: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. E se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Que bonitinho, né? Você leu direito esse texto? Lê de novo. O nosso relacionamento com Deus tem tudo a ver com o nosso relacionamento com as pessoas. Tinha André, eu escutava muito num louvor, numa igreja, que o cara falava assim, ó, agora é tu e Deus, é só tu e Deus. Só tu e Deus. Só tu e Deus? A vida cristã não é só tu e Deus. Quero te dar uma notícia nessa noite. É você, Deus e o teu próximo. Nós queremos uma vida assim, ó, sem ninguém. Essa familiar aqui, são muito chato, o pessoal da igreja, os caras do meu trabalho, sai fora, cara. É eu e Deus. Tu e Deus? É? Isso não é bíblico. É você, Deus, aliás, é Deus, você e o seu próximo. Então, quando a gente vivencia o perdão, é como encontrar a Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Você tem que viver o perdão. Talvez Deus está falando hoje para você, você vai ter que procurar pessoas e pedir perdão. Irmãos, na minha vida, teve várias vezes que eu tive que ir lá. Ir lá e pedir perdão. Algumas pessoas já me pediram perdão também. Mas irmãos, é fácil? Só no poder do Espírito Santo de Deus pedir perdão ou liberar perdão. Mas se vocês não perdoarem os outros, Deus também não vai perdoar vocês. Vocês precisam viver o perdão e eu preciso viver o perdão. Irmãos, eu estou pregando para mim mesmo hoje. Se você não gostar dessa palavra, para mim já serviu. Porque
é um tema impactante, sim ou não? É um tema sério. Lembre que o perdão resolve o teu problema com Deus e com o próximo. Talvez você está querendo mais de Deus, e Deus está falando hoje para você, eu quero derramar da minha graça sobre você. Só que você vai ter que passar por um encontro aí, que é o perdão. Você vai ter que liberar perdão, ou você vai ter que pedir perdão. Quarto lugar, pode passar para nós? Perdoar é seguir a viagem em paz. O texto diz nos versos 12 a 15, que Esaú disse, vamos partir e seguir viagem. E Jacó fala o seguinte para ele, olha, tu está com guerreiros, eu estou com crianças, mulheres e o rebanho que eu trago comigo. Como é que a gente vai andar junto? É como se fosse um exército andando junto com famílias. As famílias tinham um ritmo, o exército tinha outro ritmo. E aí Jacó explica para ele, e Jacó disse, passe meu senhor adiante, eu seguirei aos poucos, no passo do gado, no passo da minha família, no passo dos meninos. Esaú respondeu, então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. E Jacó respondeu, para que basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor? Eles se encontraram, eles perdoaram, só que cada um tinha um ritmo. Aliás, perdoar, guarda essa frase, perdoar é entender o ritmo do outro. Perdoar é entender o ritmo do outro. Então a viagem, ela segue em paz, cada um vai para o seu caminho, porque cada um tinha uma missão, um estava com um exército, outro estava com famílias. Jacó estava caminhando devagar com a sua família, Esaú estava correndo com os guerreiros. Aliás, irmãos, na nossa convivência diária, eu vou falar algo para você, uma das lutas que eu tenho também é com a impaciência. Vocês estão pensando, que pastor que nós trouxemos, né? Que pastor que nós... O cara é impaciente, tem problema de perdoar. Mas que coisa, tio. O cara é cheio de defeito. É isso mesmo, gente. Esse é o pastor João. Esse é o pastor João. Só que Jacó, ele já estava numa época da sua vida que ele tinha paciência para andar com o seu rebanho, para andar com a sua família e com as crianças. E Esaú estava vivendo uma outra época de sua vida. Esaú estava como se estivesse num exército. Ele estava andando com guerreiros. E eles ali poderiam ter entrado em conflito. Esaú falou assim, vamos comigo. E Jacó disse assim, não, eu não vou. Porque eu ando em outro ritmo. Ali poderia ter tido um problema. Sabe quando você sai de viagem naquelas caravanas que não tem um líder para orientar? E cada um fala assim, não, vamos parar no paradouro tal. A outra, não, no outro. Resumindo, dá uma confusão na viagem. Um quer uma coisa, outro quer outra. Aí já começo, a se bicar. Daqui a pouco já se magoou. Sim ou não? Bota 40 pessoas dentro de um ônibus sem liderança para te ver o que vai acontecer. Vai dar problema. E aqui poderia ter acontecido um problema. Por quê? Cada um tinha um ritmo. Um era um guerreiro, outro era um cara que andava com famílias. Poderia ter um problema ali. Mas eles entenderam o ritmo um do outro. Esaú foi para o seu lado com seus guerreiros e Jacó foi para o seu lado com a sua família, com o seu rebanho, com seus filhos, as esposas dele. Eles se entenderam ali. Efésios 4, 31 e 32 diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. A amargura bate na nossa porta todos os dias. A indignação, a ira, a gritaria, blasfêmia, maldade. E a Bíblia fala, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoe uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus perdoou vocês. Eu e um amigo meu, nós trabalhamos com adolescentes durante alguns anos. E sabe qual é uma das queixas que os adolescentes têm dos pais? Não é que os pais falhem, sabia? Sabe qual é a queixa dos filhos com relação aos pais? Não é que os pais falhem, mas é que os pais não reconhecem que falharam.
É como se tivesse assim, no quarto, o pai e a mãe ali estão quebrando pau. Aí o filho está lá na sala. Aí quando o pai e a mãe voltam assim, tudo bem, filho, como é que tá? E aí, tudo bom, meu filho? O filho o quê? Escutou. Então, às vezes, nós não chegamos para as pessoas e dizemos, falhamos, pecamos, erramos. Nós não somos perfeitos, nós temos problemas. E ser compassivo e misericordioso um com o outro. Outra coisa, irmãos, que nós somos também, a gente adora acusar as pessoas. Fulano de tal fez tal coisa, é um pecador. Tu não é pecador. Tu tem espelho em casa? Podia botar o nome do teu espelho de pecador. Sim ou não? Seria como se eu chegasse para vocês e falasse, ó, vocês são um bando de pecador. E o João aqui? O João não é? O João não tem problema? O João não é um cara difícil também? Sou, irmãos, sou, e você também tem as suas dificuldades. Então perdoar é você entender o outro. Quando alguém peca, em vez de a gente chegar e pisar em cima ainda, a pessoa já está no chão, tu vai lá e ainda faz assim, ó. Tu não conhece umas amigas aí do teu trabalho, do centro aí, que dá vontade de pisar em cima. A pessoa já está no chão. Quando a pessoa está no chão, o que ela precisa é de misericórdia e graça. É você entender a estação da pessoa. A gente peca, erra, vivencia o perdão e depois esquece. Aí quando alguém tem problema de perdão, a gente fala assim, mas é uns pecadores, né? Que coisa. Mas olha só, são crentes isso aí? O que é isso aí? É igual eu e você, gente. Nós somos um bando de pecador. Um bando de pecador. E a gente precisa vivenciar o perdão. Então siga a viagem da sua vida em paz com Deus e as pessoas. Quando você perdoa, a viagem da vida se torna mais tranquila. Quinto e último lugar, o perdão traz segurança, prosperidade e salvação. O texto diz que Esaú voltou para Seir, pelo caminho que tinha vindo. Jacó foi para Sucote. Ele ali edificou uma casa, construiu uma casa. Fez cabanas para o seu gado. E Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém. Ele armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo ele comprou dos filhos de Amor. E ali ele levantou um altar, Deus, o Deus de Israel. Quando Jacó sai do encontro com Esaú, ele vai para um outro lugar. E ele vira próspero naquele lugar. Perdão traz prosperidade. Você sabia disso? Você quer ser próspero? Perdoe ou peça perdão. É uma coisa impressionante. Perdão traz prosperidade. Ele melhora de vida. Ele chega a salvo lá em Siquém, ou seja, ele achava que ia morrer, ele chega bem lá, tudo tranquilo com ele chega em paz. Ele chega em segurança, porque agora a sua vida está resolvida. Ele está seguro, próspero e chegou em salvação àquele lugar. Depois de terem ficado certo tempo próximo de Sucote, na margem oriental do rio Jordão, a família de Jacó foi para os planaltos a oeste e pareceu gostar do que encontraram. Abraão também viveu por curto período em Siquém, mas Jacó decidiu tirar proveito permanente dos férteis pastos a leste da cidade. Comprou terras e estabeleceu um lugar de adoração que chamou Deus, o Deus de Israel. Deus deu prosperidade, segurança para ele, salvou ele, e ele constrói ali um altar. Aquele altar era uma lembrança do que tinha acontecido com ele. Sabia? Ele constrói um altar em adoração a Deus, e ele olha para trás e fala, puxa, Deus me trouxe até aqui. Deus me trouxe até aqui. Romanos 12, 17 e 18 diz, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Viva em paz, em perdão. A bênção de Deus estará sobre a sua vida. Complete a sua jornada com segurança, prosperidade e salvação. Pode passar o título de novo para nós? Encontrar, perdoar e recomeçar. Vamos repetir? Encontrar, perdoar e recomeçar. Para finalizar, eu quero contar duas pequenas histórias para você. A primeira delas
Dizem que na navegação antiga, costumava-se amarrar uma corda na ponta externa do vergalhão principal e prendê-la na armadura do navio. Porém, em dias de vento forte, o marinheiro ficava encarregado de esticar ou afrouxar a vela, conforme a força do vento. Se ele mantivesse a vela frouxa, perdia-se a velocidade. Por outro lado, se ele mantivesse a vela esticada demais, o vento podia rasgá-la, ou até mesmo fazer o barco capotar. Você está entendendo? Quando via um vento forte, era melhor afrouxar as velas, porque se ele esticasse as velas muito, ela podia rasgar. Este ato de afrouxar a vela era chamado de perdão. Você sabia disso? O ato de afrouxar a vela era chamado de perdão. Então, no vento forte, se eles mantivessem a vela esticada demais, ela iria se rasgar. Então o capitão gritava quando o vento era muito forte: perdoa! 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 Isto é, deixar o vento passar. Perdoar é deixar passar. Talvez você está aqui hoje e fale assim: eu afrouxar minhas velas? Minhas velas estão altas. Eu afrouxar minhas velas, cara? Ainda mais com esse barco que eu tenho. Vou afrouxar minhas velas agora, a essa altura do campeonato. Afrouxe as velas. Porque se você mantiver as suas velas muito abertas, elas vão se rasgar. E você vai se machucar. E o barco vai virar. Afrouxe as velas. E para terminar, eu quero contar uma história relatada num livro. Eu até tinha um nome desse livro e do autor, na verdade, mas hoje eu não trouxe aqui. Eu tenho outro arquivo, eu não lembro onde eu coloquei. Conta-se uma história que lá em Madrid, na Espanha, um pai e um filho se bicaram e se machucaram. Mas o negócio foi tão sério que o rapaz foi embora de casa. Ele foi embora de casa e ele sumiu. Sumiu. Isso há muitos anos atrás. Ele sumiu. Passou um dia, 2 dias, até aí tudo bem. Os meses foram passando e o pai se apavorou. Ele foi em vários lugares, perguntou pelo rapaz, ninguém sabia onde ele estava. O nome desse filho era Paco. Paco é um nome na Espanha, né? Conhecido. Até é semelhante a um nome nosso, depois alguém me lembre. Paco. Ele sumiu. O pai não sabia mais o que fazer. E um dia o pai foi num jornal em Madrid e postou no jornal, pagou um valor lá e disse assim: Paco, na segunda-feira, dia tal, eu estarei na frente de uma cabine telefônica em tal lugar em Madrid. Por favor, vá lá. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te perdoar. Eu quero te abraçar e te trazer de volta para casa. Foi postado no jornal. Quando o pai chegou na segunda-feira, na frente da cabine telefônica, sabe quantas pessoas tinham na cabine telefônica? Cerca de 300 pessoas, 300 homens. E sabe qual era o nome de cada um deles? Paco. Paco. Eram 300 homens clamando por perdão. Talvez você está aqui hoje e você precisa de perdão. Irmãos, eu preciso de perdão todos os dias. Eu volto a falar para vocês, eu já machuquei muita gente com as minhas palavras.
E eu também já fui muito machucado. A única forma de a gente vivenciar o perdão é hoje não se prostrar diante de Esaú, mas diante da cruz de Cristo. E dizer: Senhor, eu preciso de perdão. Eu preciso de graça. Eu preciso de misericórdia. Hoje eu não vou fazer apelo, tá bom? Não vou fazer apelo. Poxa, pastor, no dia do perdão aí, não vou fazer apelo. Mas eu quero dizer para você que você precisa encontrar, perdoar e recomeçar. Talvez tenha algo no seu coração antigo aí, machucando você. Talvez tenha coisas que você vivenciou que machucam você. E eu quero dizer para você, nós somos falhos, gente. Esse Jacó, todo defeituoso, antes de ele se encontrar com o seu irmão, ele passa pelo val de Jaboque, ele luta com Deus e sai vitorioso. Quem é o pai das 12 tribos de Israel? Quem é o pai? Jacó. Deus pega um homem defeituoso como ele e muda a história dele. Irmãos, igreja é para gente como eu e você. Eu sou o Jacó, você é Jacó. Talvez você tenha vergonha da sua família. Eu já tive vergonha da minha família. Talvez a sua família não é perfeita, como a minha não é. Possivelmente os meus familiares talvez já tiveram vergonha de mim. Talvez vergonha de você. Mas Deus nos pega na história e toca em nossos corações para que haja o perdão. Irmãos, a gente precisa encarar esse assunto. Sabia? A gente precisa pedir perdão um para o outro, procurar um irmão, um parente, pedir perdão e reconhecer que pecamos, que falhamos. Eu estava falando aqui no início, né? O pastor Gastão sabe muito bem disso, né? A gente anda com os pastores. As pessoas têm a mania de achar, onde tinha um monte de pastor aqui, pastor é um cara perfeito. Não é perfeito, gente. Olha a história bíblica. Olha a história bíblica. Nós somos seres humanos, gente, que precisamos do perdão. Nós somos iguais a você. Precisamos da graça de Deus. E a gente anda, né, pastor Gastão, com os pastores por aí, conhece quantos dilemas, quantas coisas. A minha vida é assim, talvez a sua vida é assim também. E nessa noite Deus está nos chamando a vivermos o perdão. O desafio para você hoje, nessa noite, é encontrar com alguém, perdoar e recomeçar. Você quer recomeçar? Você tem que viver o perdão.